Olha aí, pessoal, vamos dar uma olhada nesta avaliação feita pelo pessoal da Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFI, a respeito da questão da situação fiscal no Brasil de forma geral. E bem, o chefe, o diretor executivo da IFI, o senhor Marcos Pestana, afirmou basicamente que o governo Lula abandonou a busca pelo centro da meta fiscal. Isso é mais do que óbvio, eu iria além. Diria que o governo Lula simplesmente abandonou qualquer tipo de resquício de preocupação com a meta fiscal de fato, já chutou isso para fora há muito tempo. Então, de forma geral, uma avaliação feita pelo pessoal da IFI resultou em 5 alertas para a questão das contas públicas brasileiras deste ano, do ano que vem, de forma geral. Enfim, é algo muito preocupante, sem dúvidas, e que já é gritante, diga-se de passagem, a IFI, que, embora seja, sim, uma instituição do Estado brasileiro, é independente do Poder Executivo, tem esse nome, inclusive, né, esse termo, esse adjetivo no seu nome, faz um importante trabalho de lançar luz, de esclarecer as questões fiscais que costumam ser varridas para debaixo do tapete pelo governo Lula. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, esse senhor Marcos Pestana, que é o diretor executivo da IFI, lembrando, a Instituição Fiscal Independente é um órgão do Senado Federal que foi criado lá em 2016 justamente para tratar de divulgar informações fiscais sem aquele viés do governo federal, sem ter aquela coisa da jogada política em cima disso, para ter um olhar mais técnico, mais independente do governo federal a respeito da execução do orçamento, das questões fiscais. Lembrando que uma das grandes funções, das funções mais importantes do Congresso Nacional é fiscalizar a execução do orçamento pelo Poder Executivo. O Congresso aprova o orçamento, o Congresso fiscaliza a execução deste orçamento posteriormente. Então, o Marcos Pestana é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, e ele basicamente disse que o governo Lula abandonou a perseguição do centro da meta fiscal, que é de um equilíbrio, né? Sem déficit e sem superávit neste ano, do ponto de vista primário, é claro. Então, lembrando, né, que o déficit acumulado, primário, acumulado de janeiro até agosto, foi de quase 100 bilhões de reais. Eu fiz um vídeo aqui com estimativas para setembro mostrando que já ultrapassou os 100 bilhões de reais. O máximo que o governo pode ter estourando ali o teto da margem de tolerância da meta fiscal é uns 28 bilhões de reais de déficit. Então a coisa está muito complicada. Então aqui o senhor Marcos Pestana deu uma entrevista para o site Poder 360, que é onde eu estou lendo esta notícia aqui, e ele lançou 5 alertas a respeito das contas públicas no governo Lula, né? Então, basicamente aqui, os pontos principais que ele colocou, né, os alertas, os grandes perigos deste orçamento são os seguintes, né? Primeiro alerta aqui se refere ao PIB, né? Aqui que o PIB está crescendo, mas a inflação também está crescendo. E sim, eu já falei sobre isso aqui no canal, o PIB está aumentando por causa da expansão fiscal. E isso aí, vários órgãos, inclusive, falam isso, corroboram esse meu posicionamento, essa minha afirmação, já, inclusive, né, pontuando que a economia vai desacelerar porque a expansão fiscal está desacelerando também. Então, uma coisa está causando a outra, ou melhor, né, a expansão fiscal está causando um crescimento fajuto do PIB, o tal do voo da galinha que a gente coloca sempre por aqui. Então, o Marcos Pestana falou que nesse cenário, o PIB está subindo, ok, isso aqui é interessante para o governo, porque você tem um ganho nominal, uma receita nominalmente maior, só que você tem uma inflação, né? Você tem uma situação que realmente acaba piorando o aspecto de longo prazo da economia, e olha só, né?
Inclusive, já há previsões para um PIB menor no ano que vem, o que vai impactar, obviamente, na questão da arrecadação. Inflação também impacta na arrecadação nominalmente, porque o seu salário sobe nominalmente para corrigir a desvalorização da moeda causada pela inflação. Então, você paga mais impostos por causa desse seu salário mais alto, né? O imposto de renda está com a tabela congelada há muito tempo. Isso vale para preço de produtos, aí o lojista acaba tendo que pagar mais impostos porque o preço subiu, e isso aí acaba beneficiando o governo duplamente. O governo se beneficia da inflação e das consequências dela. Só que para 2025 a previsão, tanto para o PIB, esse PIB maquiado, quanto para a inflação em si, é uma previsão mais conservadora, menos expansionista. Então isso aqui seria um problema para as contas públicas de 2025. Já o segundo alerta do Marcos Pestana tem a ver aqui com o resultado primário de 2024, que é o ponto central da crítica dele ao governo Lula. Porque o governo falou que vai zerar o déficit esse ano aqui, só que as próprias previsões do governo estão dentro da margem de tolerância, assim, chegando, né, a bem perto, né, 28,3 bilhões. O governo pode gastar, ter um saldo negativo de 28,8 bilhões. Então, o governo está trabalhando com uma margem de segurança de 500 milhões de reais, que é uma bobagem completa. O que o Marcos Pestana está afirmando? Muito acertadamente, é claro, que o governo abandonou o centro da meta. O centro da meta é zero, não é um déficit de 0,25% do PIB, é zero, é equilíbrio. O governo não está trabalhando com esse cenário, está trabalhando com o limite da margem de tolerância. Mas eu já falei que aqui no Brasil, meta fiscal, meta de inflação, isso não serve para nada. Sempre se trabalha com o teto, com o limite da meta, né? Então, aqui, de fato, né, ele afirma que o governo está perseguindo o teto da meta, isso é um problema, e talvez nem isso seja suficiente, porque com as cartas que estão na mesa, usando a expressão que o próprio Pestana utilizou, ou seja, ceteris paribus, sem mudar nada do que está aí hoje, o déficit aqui vai ser na casa do 0,8%, aí vamos botar uns 85 bilhões de reais, algo nesse sentido, né? Então, isso é muito acima do que é permitido. Só que, obviamente, existe aqui uma margem de, vamos colocar uma margem de segurança aqui, que nada mais é do que tudo que o STF já autorizou ficar fora da meta, o que reduziria isso para 0,5% do PIB, né? Questões do Rio Grande do Sul, das queimadas, enfim. E tem mais água para rolar. Eu vivo dizendo que o governo Lula vai bater a meta fiscal porque o STF vai ajudar. Não por competência, não por redução de gastos, mas pelo tapetão do STF. E aqui o Marcos Pestana afirma que o governo deve tentar pelo menos chegar nesse 0,25 aqui do PIB, que é o permitido na meta fiscal, para não se desmoralizar. Por que se desmoralizar? Porque, talvez você não se lembre, mas este é o primeiro ano de vigência do arcabouço fiscal, que foi defendido com unhas e dentes pelo governo Lula, pelo Fernando Haddad, como a sétima maravilha da economia. E imagina só, o governo fez o diabo para aprovar isso aí, sabe-se lá o que foi necessário fazer de negociata com o Congresso Nacional para conseguir isso, e o governo, logo no primeiro ano, descumprir a meta, a primeira meta do arcabouço fiscal seria uma coisa catastrófica, de fato. Agora, para 2025, o terceiro alerta pontua que é um buraco de mais de 100 bilhões de reais no que foi pontuado no projeto de lei orçamentária. Olha que absurdo! Seriam aqui 87 bilhões em receitas superestimadas, o governo chutando para cima receitas de novo, igual fez em 2024, um absurdo isso aqui. E quase 20 bilhões em despesas superestimadas, ou seja, o governo está trabalhando com um cenário extremamente otimista, é um absurdo. Eu sou da área da contabilidade, nós temos o princípio da prudência dentro da contabilidade, que é você reconhece as receitas pelo menor valor e as despesas, os gastos, pelo maior valor. Então, é o que o governo deveria fazer com o orçamento. Para as receitas, o cenário mais pessimista, para as despesas também,
porque qualquer coisa que melhorar vai ser uma grande vantagem no final das contas aí, né? O Rogério Ceron falou que não, né, que é o secretário do Tesouro, falou que não, isso aqui tá garantido, vai rolar, vai funcionar, que é uma beleza, mas é aquela história, ninguém acredita nessa possibilidade aqui, né? O Rogério Ceron falou que se tiver ajuste vai ser feito, só que o governo está contando, né, dentre várias coisas, com aqui 20 bilhões, olha só de impostos novos, né, JCP e CSLL, o aumento de ambos, né, e isso aqui é pouco provável. O próprio aqui, Marcos Pestana, falou, né, que o presidente da Câmara, no Arthur Lira, falou que dificilmente isso aí vai passar, né, mas o governo está contando com isso já, o que é um problema sério. O quarto alerta aqui, que é muito interessante também, trata da dívida bruta. O Marcos Pestana falou que vai chegar a 80% do PIB ainda este ano. Eu já tinha repercutido esse número da IFI, não duvido nada não que vai chegar nesse patamar, tudo indica que vai seguir esse rumo, né? E ele faz uma projeção dos próximos 10 anos, se nada mudar até lá. Então, a dívida vai chegar a 100% do PIB em 10 anos. O FMI não está prevendo isso aqui, o Banco Mundial não está prevendo isso aqui, as agências de classificação de risco não estão prevendo, mas é uma análise extremamente realista, eu diria, né? E além disso, tem ainda um quinto alerta a respeito da transparência. Por quê? Porque o governo está fazendo um monte de cambalacho ali, por exemplo, a possibilidade dos programas Pé de Meia e o Auxílio Gás, que não é Auxílio Gás, é Gás para Todos a partir do ano que vem, esses programas ficarem fora das regras fiscais, ou seja, o governo pode gastar e isso não vai impactar na meta de forma geral. Então veja que tudo que ele pontuou aqui é bastante pertinente, é uma análise sólida, equilibrada e sem sabores políticos, é apenas a realidade nua e crua. Infelizmente, essa realidade é um completo desastre. Agora, se você quiser ver outro vídeo em que eu falo aqui no canal de questões fiscais do governo Lula, vou deixar esta recomendação aqui do lado. E não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Até a próxima!